Bom, essa é a apresentação de um projeto de pesquisa de iniciação científica realizado no PIBIC 2020 pela PUC-PR 2019-20, pela PUC-PR Paraná. O tema desse trabalho é o método estatístico multivariado aplicado à localização industrial. Então, meu nome é Antônio, sou o autor. Meu orientador é o professor Paulo Henrique Maravieski Brambila, do curso de Engenharia de Produção da Escola Politécnica do Campus Londrina. Encontrar a localização ideal de uma empresa é considerado hoje um dos maiores problemas durante a execução de um planejamento estratégico. Dentre os problemas mais comumente envolvidos estão os relacionados aos custos logísticos, de aquisição de insumos, de infraestrutura, etc. E então, dessa forma, estudar e compreender as variáveis de maior influência na escolha da localização de empresas contribui para o maior entendimento dos fatores que levam à tomada de decisão, em busca de maior poder competitivo por parte das empresas. Então, nos objetivos deste trabalho, nós temos o principal, que é a compreensão dos fatores mais relevantes na escolha da localização de empresas, e os objetivos específicos, que foram a determinação do método de análise multivariada a ser empregado, a aplicação da técnica escolhida, a investigação dos motivos que levaram empresas a se estabelecerem na região de Londrina, Paraná, e o estabelecimento dos fatores que geralmente levam empresas a se mudarem. Então, para esse estudo, o método aplicado foi a análise multivariada de fatores, que é uma técnica estatística que permite a avaliação simultânea de diversas variáveis, mais que duas, né? E geralmente nós temos mais comumente as bivariadas, então essa é mais que duas, múltiplas variáveis, através da qual é possível realizar a redução dessas variáveis em quantidades menores de fatores, que geralmente são capazes de explicar o todo de uma forma mais simplificada. Então, os dados para esse estudo foram obtidos por meio da aplicação de um formulário, aplicado em empresas da cidade de Londrina. Esse formulário foi constituído por 15 questões objetivas e que envolveram as variáveis mais comumente abordadas em teorias de localização. Então, para Miley 2019, são 3 os estágios para a realização da análise fatorial. Primeiro, a determinação das cargas de fatores provisórios. Segundo, a rotação de fator. E terceiro, o cálculo dos scores dos fatores. Aqui nós temos um resumo da aplicação desse método dentro desse trabalho. Então nós temos aqui o passo a passo, do passo 1 ao passo 9. Então no passo 1, inicialmente, aqui a obtenção dos dados por meio de formulários enviados por e-mail. No passo 2, a tabulação desses dados obtidos nesses formulários com auxílio de uma pasta de trabalho Excel. No passo 3, a avaliação da variabilidade dos dados por meio da análise de componentes principais, sem a realização de extração de fatores, já com auxílio do software próprio para análise multivariada, que é o Minitab. No passo 4, a determinação dos fatores com autovalores acima de 1, com base no gráfico SQUEEZE gerado. No passo 5, a realização de uma nova análise de componentes principais, com auxílio do Minitab, novamente, porém, com a determinação da quantidade de fatores a serem extraídos, a partir da análise do gráfico SQUEEZE. No passo 6, a análise dos agrupamentos e a verificação da necessidade de adequação ainda na determinação da quantidade de fatores a serem extraídos. No passo 7, a realização de uma nova análise de componentes com auxílio do software, já com as devidas adequações. Por fim, a interpretação dos grupos formados por essas variáveis a partir da análise. E, finalmente, aí também a rotulação desses fatores, com títulos que façam sentido aí aos agrupamentos gerados. Então, nós temos aqui as 15 variáveis que foram envolvidas no formulário, a qualificação de mão de obra, presença de cursos técnicos, custo da mão de obra local, influência dos sindicatos, presença de transportadoras, a distância dos clientes, distância dos fornecedores, acesso às rodovias, presença de aeroporto na região, incentivos fiscais locais, custo do metro quadrado do terreno, investimentos do governo, presença de concorrentes, legislação ambiental e presença de parque industrial. Então foram enviados aí 700 formulários contendo questões relativas a essas variáveis, para o entendimento da importância dessas variáveis para as empresas. Então foi utilizada a escala tipo Likert. Então 1
pouco importante, 5, muito importante. Então, desses 700 questionários enviados, nós tivemos aí um retorno de 30, né? Grande parte desse retorno pequeno se deu aos impactos da Covid-19, da pandemia, o que gerou bastante dificuldade da realização de contato pessoal, né, como forma de engajamento das empresas, né, de buscar um engajamento maior delas. Né, então ficou apenas no contato eletrônico. Então dessa forma, né, diferente do proposto inicialmente, é importante observar também que a amostra que seria não probabilística, ela passou a ser não probabilística por acessibilidade. Então, a partir desses dados obtidos, né, e da primeira rodada de análise por componentes principais, nós tivemos aí a geração do gráfico Scree, né? Então, para a quantidade de dados obtida, o método aplicado na análise fatorial foi a análise por componentes principais. Inicialmente, o programa ele foi configurado para não executar a rotação dos fatores, onde pode ser verificada a variância dos altos valores de cada fator, ainda não rotacionados. Então, com isso, através da análise do gráfico Scree gerado, que é esse que nós estamos vendo, né, na primeira fase do processamento de dados, e da própria matriz gerada, foi possível observar que a quantidade de fatores que trariam resultados significativos, ou seja, com autovalores maiores que 1, que seriam capazes de explicar melhor o experimento, né, foram de apenas 5 fatores, 5 variáveis das 15 originais. E essas, no caso, representaram, né, um percentual significativo da variância total dos fatores com autovalores maior que 1, que é próximo dos 80%. Então aqui nós tivemos, né, que a geração aí desses agrupamentos, né, que foi o próximo passo, com a extração de 5 fatores, que nós vimos no gráfico Scree que eram os mais significativos. No caso, optou-se por agrupar apenas as cargas fatoriais cujo índice fosse maior que 0,75, e isso em quantidade da grande quantidade de dados processados, né, e a fim de garantir uma maior significância. Porém, né, após a próxima rodada executada com a extração de 5 fatores, foi identificado que no quinto fator apenas uma das cargas apresentava valor acima de 0,75, ou seja, nós não tivemos agrupamento, né, de 2 fatores ou mais. Então, por isso, foi feita a redução de mais um fator e uma nova rodada com apenas 4 fatores, que aí gerou essa tabela que nós estamos vendo aqui. Então, nós temos o fator 1 com 3 agrupamentos, com agrupamento de 3 variáveis, fator 2 com agrupamento de 2 variáveis, fator 3 com agrupamento de 3 variáveis e o fator de 2 variáveis também, e o fator 4 também de 2 variáveis. Nesse caso, nós tivemos aqui que os resultados obtidos pela aplicação do método, né, conforme já comentado, sugeriram a redução de mais uma variável, e esses agrupamentos, né, com a extração de 4 fatores, foram responsáveis por 72,4% da variância total dos dados, o que foi significativo para esse estudo. Então, entre os processos da técnica aplicada, né, também está a rotulação desses agrupamentos, que é o que nós estamos vendo aqui como F1, F2, F3 e F4. Então, para o fator 1, né, para o agrupamento 1, nós rotulamos como fatores geográficos. E voltando aqui na tabela, nós temos aqui o agrupamento, né, das variáveis distância dos clientes, distância dos fornecedores e presença de concorrentes. São fatores relacionados a fatores variáveis relacionadas a fatores geográficos. No fator 2, nós atribuímos aqui o título Qualificação da mão de obra, que são agrupamentos de variáveis relacionadas à educação, né, então qualificação da mão de obra, presença de curso técnico na região. O fator 3 ele foi rotulado como investimentos, né, então nós tivemos ali o agrupamento das variáveis, né, cujos valores aqui acima de 0,75 foram, em módulo no caso, né, foram custo do metro quadrado dos terrenos e investimentos do governo em infraestrutura. E o fator 4, né, que foi o agrupamento aqui das variáveis custo da mão de obra e incentivos fiscais, que aqui entra doações de terrenos, isenção de impostos, etc. Nós rotulamos então como custos, né, mão de obra e tributária, também aqui no caso isenções. Então esses foram os resultados obtidos, os agrupamentos obtidos, a redução aí de 15 variáveis para 4 fatores, 4 agrupamentos.
E então nós temos aqui nas considerações finais, né, que o uso de técnicas da estatística multivariada ela possibilitou compreender de forma simplificada os fatores de maior influência na escolha da localização de empresas. Esse estudo também ele pode trazer ganhos para a política pública, tanto para a cidade de Londrina, onde foi aplicado, quanto de outras cidades, né, que podem utilizar de técnicas semelhantes para compreenderem os fatores de maior importância para as empresas e assim atuarem de forma objetiva, né, na retenção ou atração dessas empresas para a cidade. Nós temos também aqui um ponto de observação importante, né, que para aumentar a acuracidade desse estudo, o ideal é conseguir uma amostra maior do que 50, né, formulários respondidos. Porém, como já comentado anteriormente, nós tivemos aí restrições com relação à pandemia, né, o que permitiu uma amostra apenas de tamanho 30. Mas, apesar disso, os agrupamentos encontrados eles fizeram sentido prático, né, então, agrupando de forma homogênea os dados envolvidos. Isso faz com que a pesquisa ela tenha sido importante para o entendimento da técnica, né, e do seu potencial de análise dos dados de alta complexidade, né, e bem como das suas interações.